Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. 7 meses depois deste Governo ter tomado posse, o país está de facto pior e a vida das pessoas não está melhor. Portugal perdeu confiança. Portugal abrandou o ritmo de crescimento da economia. O investimento, mesmo o investimento empresarial, Sr. Primeiro-Ministro, está a definhar ao contrário daquilo que aqui disse e nós vamos ter a oportunidade de o demonstrar. Portugal perdeu emprego. Portugal abrandou as exportações. Portugal está mais exposto aos riscos e às incertezas. E Portugal tem uma circunstância política muito clara. O Partido Socialista cirizou-se. É verdade que com duas diferenças, porque temos em Portugal um Tsipras português, mas que é diferente do original. É diferente do original porque, ao contrário deste, nunca ganhou eleições legislativas. E também é diferente porque, ao contrário do original, que se aliou à extrema-direita, em Portugal, o Tsipras português aliou-se à extrema-esquerda. Este Governo, senhoras e senhores deputados, que dimanou não da vontade do povo, mas da vontade dos parlamentares, este Governo tem, apesar de tudo, todas as condições para governar. Tem uma maioria parlamentar que o apoia. Tem a cooperação institucional interna e externa de todas as entidades. E tem um programa político que não foi rejeitado, que é um pacto da coligação que une o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. É verdade também que o Sr. Primeiro-Ministro, babado, já se vangloriou. É geringonça, mas funciona. Só que a questão não era se a geringonça funcionava ou não. Essa era naturalmente uma questão importante, porque isso era o pressuposto do Governo. A questão que interessa a Portugal é que o facto da geringonça funcionar traz a Portugal um problema maior, que são as consequências da governação apoiada por esta geringonça parlamentar. Porque o sucesso de um país e de uma governação, senhoras e senhores deputados, são as decisões que se tomam. Não são os pressupostos da governação, são as decisões e o efeito que elas têm. O problema, senhores deputados, é que governar não é geringonçar, isso é pouquinho. Governar não é sobreviver, isso é pouquinho. Governar é alterar a situação do país e levar um efeito positivo à vida das pessoas, das famílias e das empresas. Governar é ter resultados. E não governa bem quem reverte as reformas mesmo antes de ter paciência para poder verificar os seus efeitos. Não ouviram o Ministro das Finanças. Governar não é afugentar os investidores que vêm colocar aqui o seu capital para promover o crescimento da economia e a criação de emprego. Vejam aquilo que fizeram às empresas e à atratividade do investimento com a reversão da reforma do IRC. Palavra que deram e palavra que não cumpriram, palavra que leva à vida das pessoas mais desemprego e menos investimento. Senhoras e senhores deputados, e na área financeira reina a confusão. O Primeiro-Ministro diz que está tudo bem. O Ministro das Finanças diz que é preciso rever o cenário macroeconómico do orçamento porque as suas metas são inatingíveis. Têm de se entender. É muito relevante que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças não se entendam sobre o essencial da execução da política orçamental. E vejam também aquilo que tem sido a posição do Governo sobre um assunto relevante para o nosso sistema financeiro, que é a situação da Caixa Geral de Depósitos. O Governo e o Ministro das Finanças, em particular, têm-se comportado como um pirómano que vai veiculando notícias às pinguinhas para a comunicação social, que vai veiculando o esclarecimento do plano de reestruturação que está a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos, não no Parlamento, mas via sindicatos. Foi através de uma reunião com os sindicatos que ficámos a saber que está em cima da mesa o despedimento de 2.500 pessoas.
E nas políticas sociais, senhoras e senhores deputados, o complexo ideológico da esquerda radical está, de facto, muito vivo e muito atuante. Na educação, na saúde, no apoio social e no trabalho das instituições particulares de solidariedade social, o caminho do Governo tem um sentido único. Sr. Deputado, já ultrapassou o seu tempo. Já vou terminar, Sr. Presidente. Mais e mais estatização. Mais e mais desconfiança sobre a capacidade e o contributo das instituições da sociedade. Os sinais dados à sociedade e à economia são claros. Está de volta o dirigismo e a estatização da economia e dos serviços públicos. Este é o governo mais estatizante do pós-PREC, porque o Bloco de Esquerda e o PCP exigem, e o Partido Socialista quer e escolhe as políticas propostas pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Por isso, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, eu concluo. O Estado da Nação é o seguinte: o Partido Socialista não deitou o muro abaixo. O Partido Socialista saltou o muro para o lado de lá, deve assumir essa responsabilidade, deve assumir perante os portugueses as consequências da opção e das escolhas que só os responsabilizam. O Sr. Primeiro-Ministro ri-se, mas infelizmente a fatura vão ter que ser os portugueses que a vão ter que pagar no futuro.